E aí, galera da internet, bem-vindos ao Jamil Giral. Eu sou o Jamil Silva e nesse episódio de hoje nós vamos aprender algo muito importante para quem tem um NAS. Se você tem um NAS, esse vídeo vai ser muito importante para você. O que nós vamos aprender hoje é sincronizar ou fazer um backup dos arquivos que estão no seu NAS para um outro aparelho externo, que não seja necessariamente um NAS. Vai ser um aparelho que vai estar ligado na porta USB ou na porta SATA, se esse seu aparelho tiver essa entrada. Aqui como referência, o aparelho que eu tenho aqui se chama QNAP QTS TS669 Pro de 6 baias. Esse é um aparelho um pouco antigo, mas ele ainda funciona muito bem, ele tem um sistema muito bom ainda. Basicamente ele está usando os aplicativos bem atuais do QNAP. Então, por que essa atividade é importante? Bem, se você tem um NAS, né, eu vou falar mais do QNAP porque eu estou usando esse aparelho, mas poderia, isso serve para os outros aparelhos também. Mas se você tem um NAS, você sabe que é um aparelho. Quem tem sabe que é um aparelho fantástico e não consegue mais ficar sem ele. Porque você tem uma segurança muito grande com relação a armazenamento. E hoje em dia a gente sempre tem arquivos para guardar fotos, vídeos, né? Então tem muito arquivo. Às vezes algum filme, alguma série. A gente tem muita coisa para gravar, para guardar. E se você não armazenar isso em um local seguro, você vai perder esses dados. Agora imagina você perdendo fotos suas aí de quando você era criança, dos seus filhos, né, dos seus pais. É quase que um arquivo insubstituível. Se você perder, acabou, né? Talvez só se uma outra pessoa tiver. E aí vem o NAS. Se você tem o NAS e coloca lá esses arquivos, você tem uma certa proteção, porque o NAS tem um sistema de redundância, onde se um HD estragar, ele vai te avisar, você vai substituir esse HD por um novo e ele vai montar os seus arquivos novamente e aí a perda de arquivos vai ser bem minimizada, quase que zero. Mas se o seu aparelho estragar, né, porque todo aparelho eletrônico estraga, se o seu aparelho estragar e você tem apenas um aparelho, ou se esses dados estão salvos em apenas um aparelho e se esse aparelho estraga, meu amigo, já era. Basicamente, a perda de dados vai ser quase que 100%. Uma alternativa seria, se você tem os seus arquivos salvos em um NAS, seria você tentar comprar um NAS da mesma marca e do mesmo modelo e levar os seus HDs para ele. Aí ele pode reconhecer esses HDs ou não, sem precisar formatar, né? Mas isso é um pouco arriscado porque não dá certo em nem todos os modelos e nem todas as marcas. Alguns modelos sim, outras não. Mesmo uma marca dando certo, às vezes um modelo daquela marca pode não dar certo. Então acaba sendo aí algo muito arriscado. Então é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos aprender a fazer uma sincronização, um backup dos arquivos que estão no seu NAS em um aparelho externo, porque caso o seu NAS estrague, você vai ter os seus dados seguros aí em outro aparelho. O programa que nós vamos usar para isso se chama HBS3 e é um programa fantástico da QNAP para backup. Eu acho que só esse aplicativo aqui ele vale quase que o preço, né? Porque o trabalho que ele faz é muito importante, ele facilita muito o trabalho de sincronismo da gente. O meu já está instalado, eu vou passar aqui um vídeo para te mostrar como que a instalação dele é feita. E depois desse vídeo a gente volta a conversar. O programa que nós vamos usar aqui para backup é um programa muito bom que você encontra, se não estiver instalado aqui, você encontra aqui no App Center ou também aqui nesse menu principal, nesses tracinhos aqui, e você vai lá no App Center. E nesse App Center, você agora vai instalar o programa chamado, aqui nos aplicativos, um programa chamado HBS3 Hybrid Backup Synchronism. Esse é um aplicativo muito bom. Esse aplicativo já vale o preço do QNAP. Eu uso esse aplicativo o tempo todo para fazer backups, né, e também para transferir arquivos de um local para outro, né? Quando eu preciso transferir arquivos maiores, eu crio lá um trabalho nesse HBS e quando a transferência termina, eu vou e deleto esse trabalho. Então, basicamente, a gente tem que agora instalar esse aplicativo que é gratuito aí no sistema da QNAP. Então, ele já começa a instalar, ele vai demorar dependendo aí do seu sistema, né?
como esse é um QNAP antigo, ele vai demorar um pouco mais do que um QNAP novo. Mas enquanto ele é instalado, deixa eu aqui mostrar para você alguns cursos que eu tenho na internet. E de repente, se você quiser saber um pouco mais sobre eles, eu vou deixar aqui o link de cada um desses cursos na descrição desse vídeo. Foram cursos assim feitos com muita atenção e com muito cuidado para trazer para você de bom e de melhor sobre esses assuntos aqui. Que é, por exemplo, o curso da Nikon D810, o curso Introdução ao Capture One, que é um curso muito bom para quem tem um Capture One. Geralmente ele não tem muita coisa em português sobre ele. Tem aqui um curso Melhorando a Iluminação de Fotos com Photoshop. Para quem não sabe nada de Photoshop, esse curso é muito recomendado, né? Você vai aprender muita coisa sobre Photoshop mesmo. Introdução ao Illustrator, que é também um curso muito bom para quem quer aí saber um pouco mais sobre Illustrator, ou para quem não sabe nada também, né? Ele vai ensinar bastante coisa sobre Illustrator. E o curso Gravação de Vídeos para Iniciantes, que é um curso também voltado para quem quer melhorar a sua parte de gravação de vídeos, né? Ele fala sobre gravação de vídeo, áudio, programas de edição. Então é um curso também muito bom e que eu sugiro que você faça. Então vamos ver se o programa já foi instalado. Acabou de ser instalado agora, né? Você pode abrir o programa aqui direto, ou provavelmente ele veio aqui para a aba inicial. Então, ao clicar no programa, você vai ter essa aba inicial falando que ele pode ser feito backup para esses itens ou desses itens para o seu QNAP, por exemplo, o Google Drive, o Dropbox, o OneDrive, o Box, né? Você tem todas essas possibilidades aqui. Você também pode fazer backup do NAS para um outro NAS, né? Aí ele te dá aqui agora a tela do programa, dos trabalhos que você faz, dos backups, né, de criação da Time Machine para quem tem Mac, né? Então, eu não quero que isso aqui apareça de novo, então eu vou marcar não. E aqui agora nós temos no QNAP. E aí depois da instalação desse vídeo, da instalação que você viu, então ele já vai estar aqui na tela principal. Algo que você precisa fazer antes de fazer o sincronismo é ir lá no seu QNAP e no seu QNAP, né, você vê aqui que já aparece o meu HD externo que está sincronizado, que já está conectado através de uma porta USB, e o meu QNAP. Por isso que é importante você dar nomes exatos para os seus aparelhos, porque fica mais fácil de você localizar. Então aqui, G-Rate é o aparelho que eu tenho ligado nele através da porta USB, e o meu TS669 é o meu QNAP. Então vamos abrir aqui a pasta, né, o local onde tem a minha pasta. E algo que eu preciso fazer antes de começar a fazer o sincronismo é criar as pastas que eu vou fazer o sincronismo. Isso já foi feito, olha. Eu já fiz aqui, eu já criei todas as pastas que eu preciso para fazer o sincronismo. Você não pode fazer isso direto aqui dentro desse volume, porque ele pode apagar outros dados que você não quer. Então, quando você coloca esse backup numa pasta só, fica mais garantido. Então, vamos aqui abrir o HBS para nós criarmos o nosso trabalho de sincronismo. Então, aqui nós temos o nosso HBS. Aqui eu já tenho, ao clicar aqui no sincronismo, eu já tenho um trabalho que eu já fiz anteriormente. Não sei se você até assistiu esse vídeo, eu até sugiro que você assista. Foi um trabalho que eu ensinei você a fazer o sincronismo de um NAS em outro NAS usando a rede, né? Ele não estava conectado no NAS. Então, vamos aqui criar o nosso segundo trabalho até. Então, temos aqui 3 formas a serem escolhidas, né? Então, deixa eu explicar primeiro o que eu estou fazendo. Eu mudei o meu sistema de NAS, então eu estou reformulando o meu sistema de NAS. Eu tirei os meus HDs antigos e estou agora colocando HDs de 10 teras nesse meu aparelho aqui. Então, como eu já tinha os meus dados salvos nesses aparelhos externos, agora eu estou criando um trabalho para trazer de volta os meus arquivos para o meu NAS, para ter novamente aquela questão de segurança, para que os meus arquivos estejam simultaneamente em 2 aparelhos. Então, eu faço muito isso com o meu QNAP. Quando eu tenho que transferir quantidades grandes de arquivos, eu crio um trabalho temporário e mando os meus arquivos de um aparelho para o outro, depois eu apago esse trabalho temporário e depois eu crio um trabalho definitivo, e é o que eu vou fazer agora. Eu vou criar um trabalho temporário para trazer os meus arquivos que estão lá no meu aparelho externo para o meu NAS principal, e depois que eu terminar eu vou deletar esse trabalho para criar um outro trabalho do meu NAS principal para esse aparelho, porque o meu NAS principal vai ser o aparelho que eu vou usar para
fazer, para acrescentar arquivos ou para deletar arquivos, né? E para isso aqui nós temos 3 opções. A última opção, Active Synchronism, é um trabalho que você vai criar para aparelhos que estão conectados na rede, como por exemplo um outro NAS, por exemplo Dropbox, OneDrive, né? Você criaria aqui um trabalho para isso. Agora nós temos aqui 2 tipos de trabalhos que você vai criar para aparelhos que estão conectados no seu NAS, usando aí a porta USB ou a porta SATA. O Two-Way Synchronism Job é um trabalho de sincronismo mútuo, né? O que quando você coloca ou deleta arquivos nos 2 aparelhos, ele vai fazer aí esse sincronismo, e que eu não aconselho você fazer. Eu aconselho você fazer, o que eu vou fazer é o sincronismo único. Ele vai passar de um aparelho e vai sincronizar para o outro. Isso porque eu já tive erro em trabalhos passados, onde eu tive o sincronismo duplo, né? Então eu prefiro que seja sincronizado no aparelho principal. Eu vou usar o aparelho principal, como geralmente o NAS fica ligado o tempo todo na rede. Eu estou toda hora colocando arquivos lá, deletando, ajustando alguma coisa, editando. E aí depois eu vou fazer esse meu NAS principal, fazer o backup com o meu NAS com o meu aparelho externo. E assim me dá a redundância que eu preciso. E esse também isso é interessante porque caso você tiver aí um ransomware, que é aquela questão quando entra um hacker na sua rede e faz um encryption dos seus dados, ele pode querer te cobrar aí para você ter os seus dados. Se você tiver um outro aparelho com seus dados, você vai ficar despreocupado com isso. E para que isso funcione, esse aparelho precisa ficar desligado, né? Porque se esses aparelhos ficam ligados o tempo todo, você vai ter o problema aí do vírus, e também os aparelhos podem estragar se você perceber, né? A chance de estragar de um aparelho que fica ligado o tempo todo, a chance de um aparelho que fica conectado o tempo todo estragar é maior. Então, nesse sistema que eu faço, eu deixo o meu aparelho de backup desligado e uso apenas o meu NAS. O que fica desligado, eu ligo ele talvez a cada 3 dias, talvez a cada 1 semana, a cada quinzena, para fazer o backup. A não ser assim quando eu coloco arquivos, né, vários arquivos de uma vez, eu sinto a necessidade de fazer o sincronismo logo em seguida, aí eu ligo o aparelho e faço o sincronismo, terminei, eu vou e desligo o aparelho. Então vamos aqui clicar em One Way Synchronism para criarmos o nosso primeiro trabalho, o nosso segundo trabalho. Aqui nós vamos clicar, né, selecionar a pasta de destino. Como é um aparelho que está conectado no seu NAS, ele vai ser considerado como um NAS local, né? E vamos agora marcar selecionar. Aqui agora nós temos a informação que o NAS local vai ser passado para o NAS local, e vamos aqui agora indicar as pastas que serão sincronizadas. Essa setinha indica que as pastas que estão na esquerda serão sincronizadas com as pastas que estão na direita. Então vamos aqui agora clicar no mais. Nós temos aqui, ele até pede para fazer um mapeamento, né? Tem aqui o D-RAID, que é o aparelho que está ligado, mas até não precisa. Então vamos aqui clicar em mais. E eu quero agora, a minha origem vai ser da pasta que está no meu D-RAID, que é o aparelho externo que está conectado ao meu QNAP. Ele está um pouco lento, além do normal, porque eu estou fazendo aqui um serviço de sincronismo entre os HDs. A pasta que eu quero sincronizar é Home Video, então vou marcar aqui e apertar OK. A pasta que eu quero sincronizar no meu NAS, eu vou precisar informar para o programa, vou clicar aqui em no maisinho, e eu tenho aqui agora o meu TS669, por isso que é importante você dar nomes bem específicos, né, porque fica fácil de você localizar isso aí. Vou apertar aqui nesse menu drop-down e vou escolher a mesma pasta e apertar agora OK. Então, deixa eu ler o que aconteceu aqui. E essa é uma atividade muito importante. Deve ser feita de forma bem calma, bem tranquila, sem pressa, porque se você errar esse primeiro procedimento aqui, você vai perder todos os seus dados. Por que acontece? Aqui acontece a informação que eu dei para o programa é que a pasta da direita será sincronizada com a pasta da esquerda será sincronizada com a pasta da direita. Por exemplo, se eu tenho 10 itens para serem sincronizados com a pasta da direita, esses itens, 10
vão ser passados para a pasta da direita como 10. Então, se a pasta da direita tem 0, 10 da esquerda vai ser passado para a pasta da direita e 10 arquivos serão gravados na pasta da direita. Mas, se eu inverter aqui e passar o contrário, se eu marcar o contrário e colocar uma pasta que tem 0 dados na esquerda e passar para uma pasta que tem 10 dados, ele vai passar 0 para uma pasta da direita que tem 10 e vai apagar todos os arquivos que estiverem lá. Então, ele vai passar 0 da pasta da esquerda para 0 da pasta da direita e apagar os dados que estiverem lá, porque o sincronismo é igual. Então, é muito importante esse processo. Você precisa ter muita atenção e ler. Então, vamos fazer a conferência. A origem é o meu D-RAID, que é o meu aparelho externo, e a pasta é Home Videos. Isso vai ser transferido para, a setinha indica, se ela tivesse o contrário, significa que, né, a pasta da direita ia passar os arquivos para a pasta da esquerda. Então, ela vai passar para o meu NAP TS669 para a pasta Home Videos, que é a mesma pasta que eu quero. Se eu quiser fazer o sincronismo de todas as pastas que estão no meu aparelho externo, muito fácil. Eu agora passo a acrescentar aqui as pastas. Eu vou aqui no D-RAID, escolho a segunda pasta, Movies to Delete, aperto OK. E vou aqui agora no maisinho, vou escolher a pasta do meu QNAP e vou escolher a pasta Movies to Delete e aperto aqui agora OK. Então agora eu tenho duas pastas, eu posso ter quantas pastas eu quiser. Todas aquelas pastas que estão no meu HD externo, elas serão passadas para o meu QNAP. Então, mais uma vez, vamos conferir. O D-RAID da pasta Movies to Delete vai ser passado para o meu QNAP TS669 para a pasta Movies to Delete. Mais uma vez, eu reforço que você precisa ter muita atenção nessa seleção de pastas. Você precisa fazer isso com muita atenção, com muito cuidado, sem pressas, para não correr o risco de perder os seus dados. Então, eu vou selecionar apenas essas duas, né? Mas você poderia selecionar quantas pastas você quiser. Vamos agora apertar aqui em próximo. Aqui eu quero informar para o programa se eu quero fazer o sincronismo através em tempo real, que eu não sugiro que você faça, porque ele vai gastar capacidade de armazenamento e também não precisa, porque a minha sugestão aqui é que o outro aparelho fique desligado. Você vai marcar um tempo para fazer isso, como o aparelho vai ficar desligado, então não precisa. Aí eu vou aqui marcar para no schedule, para que não tenha um tempo, que seja feito de forma manual, né? Aqui agora não temos mais nada, vamos aqui marcar agora próximo. O que eu vou informar aqui? Se eu quero aplicar algum filtro, no caso eu não vou aplicar, agora se eu quiser aplicar algum filtro, eu marco aqui, ele vai me dar aqui algumas sugestões, algumas configurações que eu vou criar, né, geralmente para marcar na metadados dele, mas eu não quero marcar filtros. Agora vamos marcar essa pastinha Policies, que são as regras. Eu quero aqui marcar, remover os arquivos adicionais. E isso aqui que é o perigo. Eu marquei isso aqui, significa que uma pasta será exatamente igual à outra. Então, a pasta que você vai mandar, né, ela vai ser exatamente igual, e se você errar isso aqui, se você marcar uma pasta que tem 0 dados, ela vai passar 0 dados para outra e ela vai morrer, e ela vai remover todos os arquivos adicionais. Mas isso aqui eu acho interessante para mim, porque como eu tenho aqui o meu NAS como NAS principal, se caso lá no meu NAS secundário, no meu NAS que eu vou fazer o backup, se eu apagar alguma coisa por engano, ou se eu colocar alguma coisa por engano, quando eu fizer o sincronismo, ele vai apagar os dados que estiverem lá. Algo que eu posso marcar também, que eu sempre marco, é excluir arquivos duplicados, né? Excluir arquivos generados pelo sistema, ok. Então vamos agora marcar em próximo. E aqui agora ele me dá um resumo, ele me diz que o meu NAS D-RAID vai ser passado para o meu na QTS, né? O meu aparelho externo D-RAID vai ser passado para o meu NAS, a pasta Home Video para o Home Video, a pasta Movies to Delete para a pasta Movies to Delete. Claro que essas pastas aqui são pastas minhas, você vai criar as suas pastas, então elas terão nomes aí diferentes. Vou marcar agora criar o trabalho, e ao criar o trabalho, eu tenho aqui agora um outro trabalho. Eu até poderia ter dado um nome para ele. Mas se eu quiser editar o trabalho, eu coloco aqui em editar o trabalho. Eu posso dar o nome para ele. Eu vou dar o nome temporário, porque depois eu vou
inverter isso aqui. E se eu quiser também criar outras pastas, né? Se eu quiser acrescentar pastas, outras pastas de sincronismo eu posso, né? Então, vamos aqui salvar. Ao salvar, ele mudou o nome, né? Então, agora, ele vai fazer o sincronismo do NAS para o meu NAS, né? Aqui você percebe que em cima tem, ó, local NAS e local NAS. Então, vai passar do TS669 Pro para o TS669 Pro. Mas, como nós vimos lá na realidade, ó, a fonte é o D-RAID e o destino é TS669. Então, o destino é do meu aparelho externo que está ligado na porta USB e que vai para o meu TS. Então, aqui significa que todos os meus dados do D-RAID serão passados para as pastas que eu selecionei no meu QNAP e todos os dados que estiverem lá serão apagados, né? Então, por isso que você tem que ter muito cuidado nisso. Mas assim, uma vez que você fez isso daqui, deixou tudo pronto, quando você acrescentar novos arquivos no seu aparelho principal e você for sincronizar, ele não vai apagar os arquivos que estiverem lá. Os que já estão lá ficarão lá porque eles serão idênticos. Se você acrescentar arquivos no seu D-RAID, por exemplo, na sua fonte, esses arquivos que você acrescentou estarão juntos com os arquivos que já estavam lá. E quando você mandar sincronizar, ele vai sincronizar, então, os arquivos que já estavam lá, que são idênticos à fonte, ficarão lá normalmente. E vai ser só acrescentado os arquivos que você acrescentou ou modificou. Então aqui agora eu posso mandar fazer a sincronização para que ela aconteça aqui de forma em tempo real. Então aqui vai começar a sincronização. Começou a sincronização. Isso depende da quantidade de arquivos que você tem lá, né? Esse tempo vai depender disso. Vamos ver aqui, olha, já começou aqui já começou a fazer o cálculo do sincronismo para ver quantos dados serão sincronizados. Ele me informa que lá no meu QNAP tem 27 teras e já usei 8 teras. Então ele já está calculando, vamos ver quantos arquivos ou qual é a quantidade de armazenamento que será transferido lá para ele. Nós temos aqui, ele ainda está na fase de cálculos. Ele está calculando. O meu QNAP está um pouco, ele está um pouco lento além da conta porque eu estou fazendo um outro trabalho aqui. Aí geralmente, quando você faz um trabalho por vez, ele demora menos, aí ele é bem mais alto. Então ele vai sincronizar 362 gigas. Se você vier aqui no Report, né, você tem aqui, ó, ainda não foi enviado nada para lá. Ainda ele está no comecinho, ainda não temos nenhuma velocidade de transferência porque ainda não começou a passar nenhum dado para lá. Assim que ele começar, você vai poder ver aqui a quantidade de dados que estão lá. Pois bem, agora nós temos aqui as informações do programa. Olha, ele demorou um pouquinho para trazer essas informações para cá, porque isso significa que tinha dados. Nós tínhamos arquivos lá naquelas pastas que eu selecionei. Então, ele provavelmente começou a fazer o sincronismo, né? Ele apagou os dados que estavam lá e agora começou a fazer o sincronismo. Ele começou a transportar os dados para cá. Então, aqui tem a quantidade de dados que já foram feitos uploads, né? Transferidos do meu D-RAID para o meu QNAP. E aqui nós temos a velocidade de transmissão. Como é feito essa transmissão é feito pela porta USB, aí a velocidade é bem rápida. Aqui no meu chega até 180 megas por segundo. Isso vai depender muito do seu aparelho, dos cabos que estão conectados, mas a velocidade é bem superior quando você faz a transferência usando a sua rede. Então aqui nós temos, né, feito o sincronismo do meu QNAP para um aparelho externo. Agora ele vai terminar, assim que terminar o sincronismo, né, eu tenho aqui os meus dados salvos nos dois aparelhos. Então, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que ele tenha sido muito útil para você e que você tenha aprendido alguma coisa de muito valor para você. E de repente, se você achou que esse vídeo foi interessante, considere se inscrever no canal. Essa é uma ajuda muito importante que você me faz e não te custa nada. E essa ajuda acaba sendo muito importante
para mim, para o canal, né, crescer aí no YouTube. E eu vou ficar muito feliz e muito agradecido se você fizer isso. Então, eu espero ver você em um próximo episódio. Bye, bye!